Mas, o que acontece? Tem pessoas que vão fazer procedimentos cirúrgicos ou passam por situações onde elas acabam indo para o outro lado, né? E vivenciando o que são chamadas de experiências de quase morte. E esse rapaz aqui, o ex-repórter Lee Strobel, ele investiga o sobrenatural e publicou um livro. Este livro aqui, ó, Seeing the Supernatural. Aí tem o subtítulo aqui, né, onde ele vai investigar anjos, demônios, sonhos místicos, encontros de quase morte e outros mistérios não vistos no mundo aí, que acontecem no mundo. E nesta reportagem aqui do Daily Star, eles trouxeram 3 casos de experiências de quase morte retratados no livro aqui dele, tá? São várias experiências que estão lá e mostram situações boas e situações ruins. Eu vou mostrar para você aqui a situação ruim, tá? Também, para vocês verem que nem sempre as pessoas morrem e tem experiências como essa que eu vou contar aqui para você, de uma mulher que diz que apareceu aquele túnel clássico para ela, né? E que aquele túnel exerceu uma influência muito forte para ela entrar dentro desse túnel. Então ela saiu do seu corpo, passou pelo ventilador de teto, passou pelo teto e foi em direção a esse túnel aí. E essa mulher, que era a mãe, disse que estava cercada de um... Ela sentia muito amor, sentia só energia boa, sabe? Sentimento de felicidade. Senti que todas as boas ou más ações que já fiz e suas consequências sobre os outros, disse ela. Foi um momento difícil, mas eu fui me apoiando pelo amor incondicional e resisti às partes dolorosas. Perguntaram-me telepaticamente se ela queria voltar ou ficar. E ela voltou, né? Tanto é que a gente conta essa história. Agora, olha que história inacreditável envolvendo uma pessoa que nasceu cega. Não é que ela ficou cega. Ela nasceu já cega, ou seja, nunca viu nada. Nunca viu nada. É uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte e contou detalhes para as pessoas. Ela tinha 22 anos, a moça que aconteceu isso, ela sofreu um acidente de carro. E aí, de repente, ela se viu assim, parada, olhando para aquele veículo amassado, viu os paramédicos chegando, fazendo os primeiros socorros ali em seu corpo, e ela estava flutuando, começou a flutuar. E aí, quando ela voltou para o corpo, ela descreveu para os seus amigos, com precisão, o que ela viu. Um carro, um paramédico, ambulância, seu corpo, lembrando que ela nunca tinha visto, né, nada na sua vida, ela era cega de nascença. Mas quando teve a experiência de quase morte, ela enxergou as coisas e conseguiu falar com precisão o que ela via, tá? Um professor agora da Universidade de North Kentucky, Howard Storm, compartilhou uma experiência ruim. Vamos saber o que aconteceu na experiência dele aqui. Ele temporariamente morreu de uma úlcera estomacal. E a experiência dele foi macabra, tá? Ele descreve o seguinte: ele começou a ser seguido por alguns visitantes misteriosos, mas pareciam amigáveis, que uns chamavam pelo corredor. E aí ele foi e começou a caminhar. Ele disse que caminhou, e aí foi ficando cada vez mais escuro. E aí, sem aviso prévio, aqueles visitantes misteriosos que pareciam tão amigáveis lá no início, começaram a fazer coisas horríveis com ele, se tornaram violentos. Começaram a empurrá-lo, batê-lo, puxar, chutar, morder, rasgar com as unhas e das mãos, né? Enquanto riam da cara dele. E ele acrescenta, ele fez o melhor que pôde, mas foi atacado. E a dor foi física e emocional. E ele se viu sendo eviscerado, cara. Ele se viu sendo eviscerado por essas tais criaturas. E ele descreveu assim: nunca houve um filme de terror ou livro em que possa descrever a crueldade do que eu passei. Eventualmente fui eviscerado. Eu definitivamente perdi um dos meus olhos, meus ouvidos se foram. Tudo nessa experiência de quase morte macabra. Aí o que aconteceu? Ele estava lá passando por aquela provação, quando de repente ele falou: Jesus, salva-me! E aí ele disse que 2 mãos apareceram, se estenderam até ele, e aí ele estendeu a mão para a mão e essa mão conseguiu tirar ele daquela situação. O livro parece ser interessante, né?
para quem tiver a chance aí de comprá-lo. Tem várias dessas histórias aí. E o autor aqui, o Lee Strobel, ele é um autor de best-sellers pelo New York Times. E se eu tiver a chance de tê-los em minhas mãos, eu vou ter e saber mais dessas experiências tão incríveis.